Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Quero saudar todo o povo desta igreja, com a paz do Senhor. Quero saudar todos aqueles que me escutam através e me veem através deste vídeo. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus esteja sobre cada um de vós. Amém? E agora se aquiete, meu irmão, porque Deus vai falar aos nossos corações. Mateus capítulo 6, verso 13, e diz assim a palavra de Deus: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, igreja? É mesmo sobre isto que eu quero falar convosco. É sobre esta palavrinha tão pequenina, mas que muito nos vai ensinar esta noite. A palavra Amém. Mas antes de entrar no texto e entrar na exposição, no sermão propriamente dito, eu gostava de passear um pouco convosco e nas suas Bíblias, se é capaz de ter que voltar a página atrás, ao princípio, ao final do capítulo 5. Eu queria encerrar esta última sermão que faz parte do nosso estudo da oração de Jesus. Este vai ser o último sermão, eu prometo que vai ser o último. Amém? Hoje vamos encerrar esta oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Mas há uma pergunta que nós temos que fazer. Por que é que Jesus ensinou a orar esta oração? Qual foi a necessidade que Jesus encontrou no povo, nos religiosos, no contexto daquela época, para que Jesus tivesse que inserir em todo o seu sermão, que é um sermão extensíssimo, vai do capítulo 5 ao capítulo 7, posso-vos dizer que foi o maior sermão alguma vez pregado ou declamado em todo o mundo, em toda a história. Não há memória de um sermão tão grande. Mas a pergunta é, por que é que Jesus nos ensinou a orar? Qual foi a necessidade de que Jesus encontrou para nos ensinar a orar? E uma das respostas que podemos encontrar, ela está no capítulo 5, verso 48. E ele diz assim: portanto, ele tem um discurso lá para trás, que já vem desde o início do capítulo 5. Ele falou de vários assuntos, do adultério, da vingança, dos juramentos, do amor ao próximo. Ele diz que não veio revogar a lei. Enfim, ele veio completar em parte a lei, a própria lei, e noutra parte ele veio contradizer a lei. Mas ele chega ao verso 48 do capítulo 5 e diz: portanto, por causa de tudo isto que eu vos falei até agora, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então entenda já uma coisa, tudo aquilo que Jesus nos ensina, tudo aquilo que os Evangelhos, a Bíblia, as cartas, o Velho Testamento, tudo o que está escrito, ele tem um único objetivo, meus amados irmãos, é de sermos perfeitos, como Deus é perfeito. Por que é que nós temos que ser perfeitos? Porque nós somos à imagem e semelhança dele. Eu não estou a falar do corpo, eu estou a falar do coração. O nosso coração tem que ser perfeito. E ele depois começa agora, ele lá para trás, ele estava a falar da lei, mas ele agora, a partir do capítulo 6, ele começa a dar exortações, advertências. E logo aí no verso 1 nós temos: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser-vos vistos por eles. Olhe outro segredo.
Tudo aquilo que Jesus nos vai ensinar é para nós fazermos no nosso secreto. É para nós fazermos na nossa intimidade com Deus o Pai. Toda a obra, toda a caridade, toda a justiça, toda a ação, toda a oração, todo o louvor que você fizer, meu amado irmão, por amor de Deus, não faça para mostrar aos outros. Porque quando você faz para extravasar para fora, para mostrar aos outros que você é muito perfeito, é muito piedoso, é muito religioso, você está a cair por uma ribanceira abaixo. Guardai-vos, diz Jesus. Não façam, livrem-se de fazer isso. E ele continua, de outra sorte, ou se fizerem isto, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Veja que antes de chegar à oração eu já estou de sobreaviso. Eu já tenho um aviso. Tudo aquilo que eu fizer em prol dos homens, tudo aquilo que eu fizer em favor dos homens, tudo aquilo que eu fizer para ganhar o respeito e a admiração dos homens, eu não estou agradando ao Pai e eu do Pai não recebo nada. Ele vai continuar e chega aqui no verso 5 do capítulo 6 e ele diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem o quê? Vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tudo aquilo que nós fizermos para sermos vistos pelos homens, nós já temos a recompensa. Qual é a recompensa, pastor? A admiração do homem, o aplauso do homem, e não vai passar disso. No verso 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, que está em secreto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Esta expressão aqui, Jesus não está dizendo que o único lugar onde Deus ouve a sua oração que é no quarto. Você pode orar em qualquer lugar, mas você tem que orar de uma certa maneira. A oração tem que ser dirigida exclusivamente para Deus e não pode ser feita, ou a oração não pode ser orada para que o homem me diga: sim, senhor, pastor, você fez uma excelente oração. Porque isso era o que os fariseus faziam. Você está a entender até aqui? Ele vai dizer no verso 7 que a oração tem que ser espontânea, tem que ser livre, não pode ser uma oração mecânica, não useis de vãs repetições, aqueles tipos de rezas, aquelas palavras pomposas, aquelas trabalhar de voz, porque até parece que Deus quer não, Deus é o nosso melhor amigo, Deus é o nosso Pai querido, e você pode falar com Ele da forma como você fala comigo ou com um amigo seu. É isto que Jesus está aqui a dizer. Não trabalhem as vossas orações, não se esforcem para orar, não usem de vãs repetições como faziam os fariseus. Porque presumem por muito falar, serão ouvidos. Continua no verso 8, não vos assemelheis a eles. E aí ele vai dar a receita de uma oração perfeita. Só que esta oração, aqui na minha Bíblia está a oração dominical, o que eu considero errado, porque por causa destes títulos, que não têm nada a ver com a Bíblia, Deus não mandou cá meter nada disto, por causa destes títulos esta oração tem sido assassinada, adulterada, deturpada, e tudo aquilo que você possa pensar acabado em nada. Esta oração até serve para os funerais, esta oração serve para os batismos das criancinhas, esta oração serve para os casamentos, esta oração até serve para uma festa de aniversário. E nós, ao longo destas 15 dias, 15 mensagens, nós destrinchamos ponto por ponto, frase por frase desta oração. E nós analisamos que esta é a oração da nossa vida. Esta é a oração da minha manhã, esta é a oração do meu meio-dia, esta é a oração da minha tarde, esta é a oração também da minha noite e da minha madrugada.
Porque esta é a oração em que eu suplico ao Pai, eu glorifico ao Pai e eu me entrego nas mãos do Pai como que Deus previdente que Ele é. Esta oração nunca pode ser orada no funeral. Porque Deus não vai dar pão ao morto. O morto, está desgraçado já. Já tem bilhete encaminhado. Amém, igreja? Esta oração não vai perdoar o morto. Esta oração não vai santificar o nome de Deus no morto. Esta oração o morto não vai trabalhar, não vai vingar para que o reino de Deus triunfe. Isto faz parte de si que está vivo. Faz parte da minha e da sua vida. E ele diz no verso 9, portanto, por causa disto tudo está para trás, para não ser como aos outros, não fazer como aos outros, portanto, deixem-se dessas oraçõezinhas mecânicas e orem assim, Pai nosso, que estás no céu. Logo aí nós vemos que já temos um Pai que é nosso, e é um Pai que não é um Pai qualquer, é o Pai do céu. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós aqui estamos a glorificar o nome de Deus. Estamos a crer que Deus santifique o seu nome nas nossas vidas e através de nós. Verso 11, o pão nosso cada dia dá-nos hoje. Nós estamos a entregar nas mãos dele como a previdência, um Deus previdente que cuida de nós não só uma vez, não só duas vezes, mas todos os dias. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Verso 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aqui estamos clamando pela sua misericórdia, pela sua benevolência, pela sua graça. Verso 13, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aqui estamos a clamar, a suplicar ao Deus protetor, àquele que protege o seu povo, àquele que lança a sua mão, ele abraça o seu povo com as suas asas. Diz lá o profeta que ele cobre o seu povo como uma galinha cobre os seus pintinhos. Esse é o nosso Deus, é o Deus protetor. E depois temos a doxologia, que é a parte final da oração. É uma palavra do louvor a Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A primeira pergunta é, por que é que devemos dizer amém no final de todas as orações? E a primeira resposta é, porque toda a gente diz. Não é? Porque toda a gente diz. É normal. Então como é que eu vou acabar uma oração? É amém. O que é que significa a palavra amém? Pastor, amém é assim seja. Ok. Então ao final do sermão vamos ver se quer dizer isso. Assim seja. Porquê é que amém está incluído na Bíblia? Porquê é que aparece a palavra amém na Bíblia? Em primeiro lugar, o que é que significa a palavra amém? Amém é uma palavra hebraica, original, tradicional hebraico, é mesmo amém que se diz, ela não foi mudada. Ela foi transliterada do hebraico para o grego, ficou amém. Não se escreve amém, escreve-se amim, mas o sentido é o mesmo e as letras são praticamente iguais, só muda o i para o e. E depois do grego foi transliterado para o português exatamente igual. Você repara, qual é a importância desta palavra transliterada do hebraico para o grego, do grego para o português, sempre tudo igual, sempre igual em todas estas línguas. Aliás, até o inglês é amém. Já reparou? No francês não sei porque não tive curiosidade de ver, mas até o inglês é amém. E esta palavra, ainda hoje, é usada em todas as sinagogas judaicas, todas. Ela serve não apenas para concluir uma oração, demonstrando um desejo de ser ouvido. Porque se você faz uma oração a Deus e depois no final da oração diz amém, ou assim seja, o assim seja dá uma conotação de desejo. Assim seja, Senhor. Eu assim desejo que aconteça. Sim ou não? Está a entender isto?
Esta palavra, ela também verbaliza a concordância sobre os vários aspectos. Eu podia dizer assim: Pai nosso que estás nos céus, amém. Santificado seja o teu nome, amém. Venha o teu reino, amém. Você está a entender? Sempre esta palavra serve de concordância sobre vários aspectos. É muito comum, nós não temos esse hábito, por enquanto. A minha oração e o meu desejo é que a partir de hoje nós tenhamos esse hábito. Mas, por exemplo, as igrejas pentecostais têm esse hábito. O pastor está orando e alguém vai dizendo amém à medida que o pastor vai falando. Ou seja, ela está a concordar com tudo aquilo que o pastor está falando. Ou quem diz o pastor diz outro irmão qualquer. E para nós percebermos, eu não vou pedir para você abrir, mas depois lá no vídeo você retira e vá ler na sua Bíblia. Porque todas as traduções são iguais. Neste caso, todas as traduções são iguais. Elas não diferem muito. E vamos ver como é que ela concorda. Porque esta palavra amém, ela concorda tanto o bem como o mal. É, pastor? É. Repare. 1 de Reis 1,36 diz assim: Então Benaía, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim diga ao Senhor Deus do rei, meu senhor. Repare que o amém estava no meio da declaração e não estava no final. Você está a entender? Aqui é uma concordância do que aquilo que disse: assim diga ao Senhor Deus do rei, meu senhor. Esta palavra também tem um aspecto de consentimento ou aceitação face às advertências. Olhe para mim, meu amado irmão. Quando Deus nos adverte, quando Deus nos disciplina, o que você deve dizer é amém. É, pastor? É. Números 5:22 diz assim: E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. E então a mulher dirá amém e amém. Você era capaz? A palavra de concordância, de consentimento. Veja que o assim seja já está a começar a desvanecer, sim ou não? Porque o assim seja, como dizem, toda a gente diz, nós não dizemos assim. Eu vou-lhe dizer um segredo. Eu hoje tenho uma visão desta palavra que há 32 anos para cá não a tinha. Eu não sequer sabia que esta palavra queria dizer isto, ou tinha este efeito. Mas, graças a Deus, que Deus me dá meios para nós descobrirmos alguma coisa. Veja mais concordâncias sobre advertências de Deus e disciplinas de Deus. Deuteronômio 27 até ao 17, Deuteronômio 27, versículo 17 até ao 26, se você ler estes versículos todos, você vai ficar boquiaberto. Porque o versículo 17 começa assim: Maldito todo aquele que arrancar o termo do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre o caminho. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito ao estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal. E todo o povo dirá amém. E ele continua. Ou seja, Deus está a repreender, Deus está a dizer maldito. E eu vou dizer sim, amém. Sim, Deus, amém. Você está a ver a importância desta palavra? Porque é que Deus me fez voltar atrás e não concluir o estudo e ir falar da palavra amém? A raiz da palavra amém, ela traz o seguinte significado: de verdade, firmeza, solidez, certeza. Ou seja, quando eu digo amém, eu estou a dizer um sim convicto, um sim firme, um sim de certeza. Eu estou convicto que aquilo é verdade. Você está-me a acompanhar? Eu estou dizendo que aquilo que está a ser falado é verdade. É verdade.
É uma coisa definitivamente sim, definitivamente é verdade. Você compreende? Quando você abre a boca e diz amém, você está dizendo, é verdade. Definitivamente sim, é verdade, eu concordo. Eu estou convicto, eu estou ligado a isso. A expressão que nós aprendemos normalmente, do assim seja, ela fica muito fraca em si mesma. Porque o amém bíblico, a palavra amém hebraica, grega, português, inglês, ela não é um desejo. Pode ser, mas fica muito fraco. Porque o eu desejar que Deus me abençoe, eu se disser, oh Deus, Deus diz assim, eu vou-te abençoar, e eu assim seja. Quer dizer, eu estou quase na dúvida. É um desejo quase duvidoso. É uma coisa afastada, não tem proximidade. Você está a perceber? Agora, se eu disser, Deus, olha, João, eu vou-te abençoar. Amém, é verdade, eu creio mesmo. É definitivamente. Ela toma uma dimensão muito maior. Amém, igreja? Você está a compreender? Você vai dizendo amém. Se você concordar, é convicto. Ela não é errada. A palavra assim seja não é errada, mas é muito diluída em relação ao verdadeiro significado. Porquê? Porque ela transmite somente uma expressão de desejo. O correto é você trocar, em vez de dizer assim seja, você diga assim será. Porque aí você deixa o desejo duvidoso. Assim seja, é como... Vamos lá ver. E se você disser assim será, você está a concordar com convicção. Você está a assumir que aquilo que você ouviu que é verdade. Definitivamente, sim. Como é que esta expressão é utilizada na Bíblia? E você agora vai ter outra surpresa. Porque esta expressão amém, ela pode ser pronunciada no final de uma declaração. E eu, quando falo de declaração, falo oração, falo numa palavra, falo numa pregação. Ela tanto pode ser pronunciada no final de uma declaração, como sentido de concordância, como, pastor, eu estou contigo, é isso mesmo que eu acredito, é isso mesmo, estamos aí. Você está a entender? Como ela pode ser usada antes de uma declaração. Pastor, aí não estou a perceber. É verdade. Eu também nunca tinha visto. Mas glória a Deus. O Espírito Santo é maravilhoso. E esta palavra amém, ela pode ser usada antes de uma declaração. Como assim, pastor? Como é que eu vou concordar com uma coisa que ainda nem sequer ouvi? Ok. João 1,51 diz assim. Entre muitas, eu escolhi só esta porque não tenho tempo, mas João 1,51 diz assim, e disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante verás o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Você entendeu? Sim ou não? Sim ou não? Amém ou não amém? Até eu disser assim, e disse-lhe, amém e amém vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto. Você entendeu alguma coisa? Não piorou, pastor. Pois este, na verdade e na verdade, é como se fosse amém e amém. Porque, na verdade, a palavra grega, verdade, é amém. E se você for ao Novo Testamento grego, Jesus disse assim em João 1,51, em como todos os lados onde ele tem esta expressão, ou na verdade te digo, ou na verdade eu te digo, na verdade ele está dizendo é amém, porque no grego está a mim vos digo, amém vos digo. Portanto, antes de uma declaração, Jesus está dizendo, é verdade aquilo que eu vos vou falar. É verdade. É como se ele disse assim, prestem atenção, parou tudo, olhem para mim agora, porque eu vou falar. É a mesma coisa. A palavra amém pode ser utilizada com a expressão na verdade.
Esta palavra consta na Bíblia em mais de 150 vezes. E agora pasme-se, meu amado irmão. Com a expressão de verdade, ela está 101 vezes. Com a expressão de amém, ela está 51. Ou seja, o que é que eu aprendo com isto? Que o meu amém, ele reforça o enunciado, ele reforça a declaração. Quando Jesus está dizendo, e disse-lhe, amém, amém, vos digo, o que é que ele está fazendo? Ele está reforçando a sua declaração. Ele está pondo de sobreaviso os seus ouvintes. Ele está dizendo, preste atenção, porque aquilo que eu vou dizer agora é a pura verdade. Entendeu? Nunca tinha ouvido assim, pois não? Eu também não. Glória a Deus que nós aprendemos todos juntos. Em 2 de Coríntios, capítulo 1, verso 20, Paulo vai dizer, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. E ele e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. O que é que Paulo está dizendo? Porque todas as promessas há de Deus são nele sim. E por ele por quem? Por Deus, é a verdade. Para a glória de Deus, por nós. A expressão pronunciada amém é uma declaração de confiança na promessa divina. É por isso que eu hoje entendo que muitas vezes nós pronunciamos o amém, porque pronunciamos o amém. E estamos às vezes concordando com coisas malucas. Você está a entender? Eu não vou dizer amém, que é para você não dizer amém. A palavra amém, ou eu dizer na verdade, ou eu dizer definitivamente sim, eu estou a atribuir honra e louvor a Deus. Eu estou a dizer sim, Ele é verdadeiro. Sim, Ele cumpre. Sim, Ele ouve. Sim, Ele age. Sim, eu confio. Quando eu digo amém Deus, eu estou dizendo a Deus essas coisas todas. Porquê? Porque Deus é o nosso amém. Não percebi, pastor? Porque Deus é o Deus da nossa verdade. Deus é o Deus da verdade. Entende agora? Não se esqueça que a palavra amém quer dizer verdade também. Veja agora outro exemplo em Isaías 65:16. Isaías diz assim, de sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. Se você for ler ao texto grego, ele está lá, ao Deus do Amém. Amém. Se for em hebraico é Amém. A minha pronúncia está um bocadinho coisa, mas é mais ou menos assim. E ele continua, e aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, pelo Deus do Amém. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Portanto, é pelo Deus do Amém, é pelo Deus da verdade, é pelo Deus que nunca falha. Você está a entender agora? A ideia do Amém, fixe agora no seu coração, fixe na sua mente. A ideia do Amém, quando você diz Amém, é definitivamente sim. Assim será. É verdade, é verdadeiro. Mas temos aqui algo que eu queria compartilhar convosco. E é muito importante que aconteça no culto público, na congregação dos santos, quando nós estamos juntos. E eu agora vou levar outra vez na cabeça, porque há muita gente que não gosta, mas eu vou falar novamente. Em 1 Coríntios 14:16, Paulo enfrenta um problema. Porque a igreja de Corinto realmente era um grave problema, era um grande problema aquela igreja. Eu não queria ser pastor daquela igreja. Não queria. Ou Deus dava uma grande paciência, ou me dava uma grande sabedoria, como deu a Paulo. Era impossível eu aguentar aquela igreja. Porque eu sou carnal, eu sou homem, e muitas vezes a paciência também tem limites. E aquela igreja tinha
na sua concepção, que era a igreja mais super espiritual de toda a zona. Porque eles falavam em línguas, porque os dons espirituais estavam presentes, porque o Espírito Santo se manifestava naquela igreja e as outras igrejas não. E Paulo tem um grande debate com essa igreja. E essa igreja, ela foi assim, porque ela foi formada por povos pagãos. E eles trouxeram muito do paganismo para dentro das igrejas. Você está entendendo? Eles trazem o paganismo, algum paganismo para dentro, alguns hábitos do paganismo para dentro da igreja de Corinto. E Paulo vai lá, não, Paulo escreve. Na verdade, ele escreveu 4 cartas, mas só apareceram 2. A batalha de Paulo foi essa. E Paulo vai lá, eu queria ler o verso 15 para você entender. Estamos a falar do Amém. 14, 15. Existe uma polémica ainda hoje por causa da igreja de Corinto e por causa das cartas de Corinto, mas não é o nosso interesse agora. Verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de facto, mas a minha mente fica infrutífera, porque eu não percebo. Eu estou orando, mas eu não percebo. E a oração, como nós percebemos em Mateus 6, a oração é racional. Toda a oração que nós façamos ao Pai, nós temos que o fazer com a mente. Nós temos que raciocinar o que é que estamos falando. Imagine, deixe-me só fazer aqui um parênteses. Imagine que você vem falar comigo num dialeto qualquer, numa língua qualquer que eu não entendo. Você falou, sim ou não? Mas o parvinho ficou aqui porque não entendeu nada. Era aquilo que estava acontecendo lá em Corinto. Então ele diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de facto, mas a minha mente fica infrutífera. Verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente, ou seja, com o meu raciocínio, uma oração racional. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Agora verso 16, que é o nosso verso. Por que é isto? E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indoto, o Amém? O que é que Paulo está aqui falando? Paulo está aqui dizendo: se tu és muito super espiritual e começas para aí a falar e a louvar e a orar em línguas que ninguém entende, como é que os mais novos na fé, ou seja, ou como é que aqueles que não oram com a tua língua conseguem te dizer Amém? Ou seja, como é que eles conseguem concordar com o teu Amém? Paulo aqui, ele está puxando o povo à concordância. O que eu quero dizer com isto? Qualquer pessoa que esteja orando no culto público, o povo que está ouvindo, ele tem que ter a capacidade de concordar ou não. Foi aquilo que eu disse há bocado, nós vimos concordando com os pontos. Se eu estiver falando, e se você estiver compreendendo e estiver aceitando aquilo para si como se fosse verdade, você deve dizer Amém. Você que está concordando aqui, mas algo se passa no céu. Tudo aquilo que concordares na terra será concordado no céu. Você está a entender? Então a palavra é concordada não só pelo pastor que diz muitas vezes Amém, e eu digo muitas vezes Amém, mas ela tem que ser concordada com o povo. É sinal que o povo está aceitando a palavra, está concordando com a palavra, está-se apropriando. Isso é o principal pormenor, é que o povo se aproprie daquilo que está sendo falado. Amém, igreja? Assim, agora é que amém. Ou seja, a congregação deve entender as orações, a congregação deve entender as declarações, e a congregação é convidada a concordar através do seu Amém. Porque é complicado. O pastor está falando e alguém diz definitivamente sim, pastor. É complicado. Então, o Amém, porque o Amém
abrange isso. O amém está dizendo que é verdade, eu concordo, eu aceito isso também é meu, isso faz parte de mim também. Você está entendendo? Eu devia ter dito amém. A congregação, ao entender e ao assumir isto, ao assumir que aquilo que foi pronunciado é para si e que é verdade, então é convidado a congregação a exprimir-se sobre a forma do amém. Mas a pergunta é: qual é o efeito de se dizer amém? O que é que isso vai mudar em mim? Eu dizer amém, o que é isso? O que é que isso flui em mim? O que é que modifica em mim? Em primeiro lugar, eu estou-me a associar tanto à oração como à promessa que foi feita ou na oração ou na declaração. Ou seja, eu estou compactuando, eu estou me apropriando, é o termo certo, eu estou tomando posse como meu. E olha que eu não estou falando de teologia da prosperidade. Parece que estou, mas não estou. Porque uma coisa é eu dizer: tome posse, irmão, é teu, tu és um campeão, és um surfista. Isso é uma coisa. Prometer aquilo que Deus não promete. Agora, tudo aquilo que é orado, uma oração debaixo da palavra, debaixo da palavra de Deus, meu amado irmão, apropie-se disso. Porque todas as promessas de Deus são para nós nos apossarmos dela. Nós podemos não ver a promessa. Vejam pelo caso do povo de Israel, sai da Babilônia, todo contente, vamos para Israel, e Deus é connosco, e o povo vai todo para lá, e agora nós é que vamos ficar bem. 100 anos se passaram e nada, mas eles apropriaram-se da promessa. Eles disseram amém ao profeta Ezequiel, ao Jeremias, ao Isaías, e por aí fora. Eles disseram amém, amém, isso é nosso, é verdade, é nosso. Você está entendendo? Porque quando você se apropria da promessa, você está a dar espaço a Deus. Você está dizendo a Deus: Deus, eu estou confiando em Ti. Porque Tu és o Deus do amém. Tu és o Deus da verdade. Em segundo lugar, é também uma apropriação pessoal daquilo que foi dito. Se o pastor está aqui falando de uma promessa, meu amado irmão, diga amém. Porque isso não é para eu falar para o ar, isso é para a apropriação pessoal do povo. Você entendeu? Qual é o valor, então, deste amém no final da oração? Ou melhor ainda, qual é o valor deste amém no final desta oração de Mateus 6, de 9 a 13? Porque é que o autor escreveu amém, ou porque é que Jesus possivelmente terá proferido o amém? Se calhar o Jesus não proferiu o amém, mas o povo disse amém. Qual é o valor que este amém tem aí? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Qual é o valor? Jesus incorpora, olha para mim, toma atenção agora. Jesus incorpora esta palavra na sua doxologia, chamando-nos a atenção para algo muito sério. E agora sim vou entrar na oração. Agora sim vou entrar no corpo, no sermão. O que é que ele nos está chamando a atenção? Primeiro, este tipo de amém não serve apenas para concordar, mas, acima de tudo, para me identificar com o conteúdo desta oração. E a melhor maneira de orar esta oração não é metido numas contas num fiozinho, lá num colarzinho, chamado terço. 9 Pai Nossos. A melhor maneira de orar esta oração não é assim. A melhor maneira de orar esta oração não é ter um papoinho, um folhetezinho lá com o Pai Nosso e meter no bolso. Às vezes tenho que ir lá ver que me enganei, já me enganei, tenho que começar de novo. A melhor maneira de orar esta oração não é assim. Porque, conforme eu lhe disse, esta oração é uma oração pessoal. É a oração da sua vida. Tudo aquilo que está aqui nesta oração faz parte da sua vida, desde que você nasceu até que um dia irá morrer. Como é que eu faço isso? Eu tenho que analisar todos os pontos da oração
e pensar se em todos os pontos eu concordo, se há alguns pontos que eu não posso concordar, ou se em todos os pontos desta oração eu estou em condições de dizer o amém. Você repare que eu separei todas as mensagens por pontos, não foi por acaso. Todo o mundo reza o Pai Nosso. Eu estou acreditado que até o ateu reza o Pai Nosso. Lá no funeral, está lá o padre, e agora vamos rezar o Pai Nosso pelas almas e pelos mortos. Pronto, lá vai um Pai Nosso. Todo mundo reza o Pai Nosso. Mas o crente, ele deve orar o Pai Nosso, provando que esta oração é real na minha vida. Ou seja, eu tenho que provar o Pai Nosso na minha própria vida. O amém não é o ponto final desta oração. O amém é o ponto final. O amém é o chamamento da minha consciência pessoal. Eu não percebi, pastor, mas eu vou-lhe explicar. Esteja descansado. Você não vai sair daqui sem ficar elucidado. Eu queria começar pelo primeiro ponto. Vamos fazer tipo um checklist. Tá? Açúcar está, farinha está, arroz está. Sabe o que é um checklist? Vamos começar assim, que é para nós vermos se ao final nós temos condições de dizer o amém a esta oração. É isso que Jesus nos pede. É isso que Jesus pede. Pai Nosso. Começa a oração, Pai Nosso. Sabendo que temos um Pai que é nosso. E Pai, na tradução, quer dizer Abba, ou seja, paizinho, um Pai querido, um Pai que cuida, um Pai que se preocupa. A minha pergunta é, eu vou fazer tudo em perguntas. Eu não quero que você responda. Eu só quero que você me diga, diga para si, se no final desta oração você está em condições de dizer amém. Porque uma das maiores virtudes de sermos cristãos é sermos honestos connosco e com Deus. Sermos sinceros connosco e com Deus. Sermos íntegros connosco e com Deus. Porque não tem valor nenhum o pastor vir pregar um sermão que não seja para transformar vidas. Esse é o real valor da pregação. Deus manda pregar. Não é para ocupar tempo. Deus manda pregar para curar almas, para curar corações, para transformar vidas. E as vidas têm que ser transformadas através da pregação da palavra. Amém, igreja? Pai Nosso. Você se identifica pela fé com o seu Salvador Jesus Cristo? Você se identifica com Ele? Você o ama, o honra. Você é apaixonado por Cristo, pela sua fé. A sua fé em Deus através de Cristo, ela é genuína, é verdadeira, ou ela é assim? Ou ela é tipo a montanha russa, umas vezes sobe, vai lá acima, maravilha, mas depois cai, depois sobe outra vez. Se a sua fé não for verdadeira, não for genuína, você já aqui neste ponto você não vai poder dizer amém. Você tem comunhão e ama a sua congregação. A congregação, o corpo de irmãos que Deus lhe deu para pertencer como corpo, como uma célula, como um membro do corpo de Cristo. Você ama. Você tem prazer de estar em comunhão com os irmãos. Você tem prazer de vir à igreja para ver os irmãos, cantar louvores, orar, ouvir a palavra. Você tem prazer. Porque isto, quando Jesus não disse Pai meu, Jesus disse Pai Nosso. Quando Ele diz Pai Nosso, eu tenho que me lembrar que eu tenho mais alguém que tem o mesmo Pai que eu. E se eu não amo a congregação, se eu não amo os irmãos, já não é Pai Nosso. No mínimo é Pai meu. Se você não vê o Pai dos céus como Pai Nosso, se você não ama a congregação, se você não tem prazer na congregação,
Então você já não pode, o seu amém não faz sentido nenhum. Você não está em condições para dizer amém. Mas há mais. Santificado seja o teu nome. Você deseja esta santificação em seu coração? Você deseja santificar o nome de Deus no seu coração? A sua vida está em condições de santificar o nome de Deus? Porque o nome de Deus é santificado através de si, é santificado em si e através de si. Você deseja que esta santificação seja verdade na sua vida, através da sua vida, sem se importar o preço que você tem que pagar? Porque repare, meu irmão, aquilo que nós lemos, o que é o Salmo, que lemos ainda há bocado, o Salmo 70, ele fala em opróbrio, ele fala em ignomia, melhor dizendo, vergonha, ele fala de vergonha, e há muita gente que não quer passar a vergonha de dizer que é cristão. Pastor, Deus me livre. Não, eu não vou dizer isso. Não, vou ficar mal perante os meus amigos. Veja, é tudo pessoas de alto calibre. Não, agora vou-me enxovalhar a dizer que sou cristão. Você já não pode dizer o amém. Esta oração já não é para si. A santidade de Deus é o que governa a sua vida? Ou o que governa a sua vida é tudo menos a santidade de Deus? Aquilo que você pode, aquilo que você tem, aquilo que você sabe. E Deus é só guardado para o domingo. Se a santidade de Deus não governa a sua vida, o seu amém não faz sentido. Venha o teu reino. Você está disposto a pagar o preço para ver o reino de Deus triunfar? Você está disposto a falar mais de Deus, a evangelizar mais, a atrair mais pessoas pela sua própria vida, pelo seu próprio testemunho, pela sua própria maneira de estar, de ser, pelo aquilo que Deus já trabalhou em si, já o transformou? Você está disposto a pagar esse preço? Se você está disposto a pagar esse preço, você pode dizer amém. Mas se você for daquele tipo crente cobarde, crente que fica na retaguarda, se calhar o seu amém já não faz sentido também. Seja feita a tua vontade. O que é que importa mais para si? É a vontade de Deus ou a sua vontade? Você era capaz de dizer como Cristo: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Se for possível, afasta de mim este problema. Se for possível, afasta de mim esta angústia. Se for possível, afasta de mim esta tentação, esta prova. Todavia, não seja a minha vontade a prevalecer, mas a tua. Você está disposto a isso? Você está disposto a abrir mão em prol da vontade de Deus, seja ela qual for? Será que você está disposto a levar a vontade de Deus a todas as pessoas? Porque muitas vezes, amado irmão, deixa que eu lhe diga uma coisa, e esse é o erro de nós cristãos, eu não vou ficar de fora disso, porque eu também estou aqui a pregar para mim, eu também estou a aprender. Eu também tenho que raciocinar e tenho que ver se eu estou em condições de dizer o amém. Eu tenho que ver se eu estou em condições de dizer sim, definitivamente sim, isto faz sentido na minha vida. Muitos de nós cristãos, nós passamos um Deus que não é real. Esse é o problema da teologia da prosperidade. O Deus que eles estão passando para as pessoas não é o Deus real, não é o Deus da verdade, não é o Deus do amém. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós temos que aceitar a vontade de Deus até nas horas da amargura. Faça-se a tua vontade, Senhor. E essa é que é a nossa maior dificuldade. Na amargura, o que é que nós queremos? O livramento. E Deus está dizendo lá dos céus: filho, mas eu estou-te fazendo atravessar pelo deserto para tu aprenderes. Oh Pai, não me interessa.
Eu não quero. Então já não estou a fazer a vontade dele. Então o meu amém também já não faz sentido. Já não pode ser dito. Perdoa as minhas dívidas. Você de facto pede perdão a Deus? Quando falha, você pede perdão a Deus? Você quando se acende aquela luzinha vermelha da consciência, ai meu Deus, já meti a pata na poça. Você pede perdão a Deus? Você quando pede perdão a Deus, você dá nome aos seus pecados? Eu não dava. Mas agora comecei a dar. Porque o amém, tantas vezes que eu disse o amém, esta oração, ela não serviu de nada na minha vida, porque eu não dava nome aos meus pecados. Eu não dizia, pai, eu errei nisto, eu errei naquilo, mas Deus sabe tudo, mas escute. Você dá valor à dívida que você deve a Deus. Você dá valor à dívida que você deve ao seu semelhante. Você realmente perdoa a quem te ofende? Ou é daquele cristão que diz, pastor, eu perdoei, mas é ele lá e eu cá. Não quer conversa, afastamento, quanto menos conversa melhor, porque eu perdoei, mas não esqueci, pastor. Então você já não pode dizer o amém a esta oração. Porque Jesus nos diz, perdoa as nossas dívidas, como? Assim como eu perdoo ao meu devedor. Se eu perdoo ao meu devedor, eu não posso mais lembrar, porque a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo e que perdoa todos os nossos pecados e nunca mais se lembra deles. Você já viu o que era Deus, chegar a Deus? Perdoa-me, Senhor, eu falhei. E Deus dizia assim, perdoa o teu filho, mas és tu lá e eu aqui. Você gostava? Isto é sério. Se eu não sou capaz de perdoar, também não sou capaz de ser perdoado. Porque quem não dá valor ao perdão que recebe, também não dá valor ao perdão que dá. E quem não dá valor ao perdão que dá, também não pode dar valor ao perdão que recebe. E se eu não dou valor nem ao que recebo, nem ao que eu dou, então eu não posso dizer amém. Porque não é verdade para mim. Não faz parte da minha vida. É um item que eu tenho que tirar daqui. Vai o verso 12. Está a mais. Se você reza ao Pai Nosso, meu amado irmão, se você ora ao Pai Nosso e no final não faz a parte que lhe cabe, o seu amém não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Este é um dos problemas que corta as pernas a nós. Eu estar à espera do pão que Deus me vai dar? Pastor, eu ganhei o meu ordenado porque eu fui trabalhar. Ok? E quem é que permitiu que você fosse trabalhar? Quem é que lhe deu a saúde para você ir trabalhar? Quem é que o acordou todos os dias de manhã? Foi o despertador. Não foi, não. Quem é que lhe dá a noite de descanso para você estar em condições para outro dia trabalhar? Quem é que lhe deu um mês de graça para consciencializar o seu patrão para ao final do mês lhe pagar o ordenado? Foi você? Ou foi Deus? Então, se eu não tenho a visão de o Deus previdente na minha vida, eu não posso dizer o amém. Porque eu estou a confiar em mim, na minha força, naquilo que eu posso, naquilo que eu sei. E naquilo que eu posso, se eu trabalhar um bocadinho, se eu estudar um bocadinho, eu vou arranjar uma solução. Deus já não é o meu Deus previdente, eu já não posso dizer amém a esta oração. Livra-nos do mal. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você se tem habituado
a pedir a proteção total de Deus contra todo o mal da sua vida? Você tem o hábito de sair de casa e pedir: Deus, protege-me, livra-me de todo o mal, livra-me do mal do acidente, livra-me do mal da fofoca, livra-me do mal da mentira, livra-me do mal livra-me de todo o mal. Você ora assim. Você pede proteção de Deus contra si mesmo, contra a fraqueza da sua carne, que a carne é fraca, a carne cai, a carne peca, não quer, mas peca. Você pede a Deus proteção contra si mesmo? Ou você é uma daquelas pessoas que confiam nas suas próprias forças? Se não quiser pecar, eu não peco. Já está pecando. Já está pecando. Quando eu digo que se não quiser pecar, eu não peco. Eu tenho a minha força de vontade. Você já está pecando. Se você só acredita no Deus do céu, ou no Deus no céu, eu sei, pastor, que Deus está no céu. Não é do céu, é no céu. Ele está lá, eu estou aqui. Você só acredita no Deus no céu, mas na terra quem manda é você. Na terra o que prevalece é a sua vontade, é o seu querer, é o seu saber. Você pensa que eu estou a falar algo de errado? Eu vou fazer daqui a 10 dias 32 anos de crente e 30 de pastor. E eu já ouvi assim, literalmente: pastor, você tem muita razão, mas eu também sei pensar. Eu também tenho raciocínio. Eu estudei, foi para pensar. Então, se o que prevalece é aquilo que eu penso, se o que prevalece é aquilo que eu raciocínio, se o que prevalece é a minha força, a minha própria vontade, o meu amém já não faz sentido nenhum. Amém, igreja? Você, assim, nunca vai poder dizer o amém a esta oração. Nunca. Pense nisto, amado irmão. Pense nisto. Faça este checklist lá em casa, sossegadinho, lá no seu quarto, com a porta fechada, lá no secreto, que lá é que se ora bem. Ou se você quiser ir para o alto do monte, vá, de madrugada, leve uma lanterna para você poder ler, porque senão não consegue. Faça um checklist a esta oração, ponto por ponto, e pergunte a si mesmo quais são os pontos que você não vai poder dizer amém. Veja a importância desta pequenina oração que Jesus ensinou e que é tão grandemente adulterada, deturpada, assassinada e outras coisas mais. Esta oração, meu amado irmão, ela faz parte da minha e da sua vida. Esta é a melhor oração que você pode fazer. Eu já experimentei. E com esta oração eu passo de 1 hora a falar com Deus. Ponto por ponto, ponto por ponto. Mas eu preciso saber se realmente o meu sim convicto, definitivamente sim, é verdade, assim será feito na minha vida. Eu preciso saber se realmente é. Mas para isso eu tenho que ir analisando ponto por ponto. Eu aconselho isso a vocês. Eu faço esse desafio a vocês. Tentem orar para o Pai com esta oração, mas a fazer mais ou menos assim o checklist como eu fiz. E você vai ver que vai ter grandes surpresas. E no dia que você conseguir dizer o amém a tudo, meu amado irmão, glória ao nome de Deus pela sua vida. Glória ao nome de Deus pela sua vida. Jesus nos convida, então, a analisar se tudo o que Ele disse é verdade em nossa vida.
Eu vou mais além ainda. Ele nos convida a analisar se tudo aquilo que Ele está dizendo agora, se é verdade na nossa vida fora destas portas. Aqui dentro, eu quase que afirmava que é tudo santo. Mas lá fora, meu amado irmão, a ficha vai cair. Lá fora, meu amado irmão, você vai se esquecer do pastor João. O pastor João vai se esquecer do próprio pastor João. Porque lá fora ninguém vê, mas há um que está vendo. Há um que vai dizer assim: filho, tem pena, mas aqui no ponto número 5 o teu amém não serve. Vai para trás, está reprovado. Entenda, amado irmão. Entenda, amada irmã. Ele nos convida também, eu vou terminar já com isto, com estas palavras. Ele nos convida também a identificarmos-nos com esta oração. Habitue-se a ela, apropie-se dela, faça desta oração sua, como se a te retirasse da Bíblia e a gravasse no seu coração. Assim como Deus escreveu lá nas tábuas da lei, que Deus escreva esta oração no seu coração, que ela seja mesmo sua, uma oração pessoal, só sua, não é de mais ninguém, é só sua. Recite esta oração em seu coração e descubra quais são os pontos que estão em falta na sua vida. Amém, igreja? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a sermos mais perfeitos, a sermos mais parecidos a Ele. Porque Ele trabalha, como diz lá, eu vou ler novamente o porquê desta oração. Eu vou ler novamente para si, para você levar, porque isto foi falado ao início, já se esqueceu, mas eu vou-lhe dizer novamente. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esta oração tem esse efeito. Esta oração tem esse objetivo. E você deve compactuar, confirmar esta oração no seu coração para que você seja perfeito e igual ao Pai que está no céu. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.